Vou falar então sobre sobre o sistema genital feminino. O sistema genital feminino, então, ele é composto pelos órgãos externos, que a gente chama de a vulva ou pudendo, e a abertura vaginal, e os órgãos internos, que vão ser os ovários, o útero, as tubas uterinas e a vagina. O sistema genital então, da mulher vão produzir as células reprodutivas e os hormônios sexuais, tá? E além disso, o sistema genital ele é responsável pelo desenvolvimento do embrião e pelo nascimento do bebê no momento do parto. Vamos falar de cada aspecto do sistema genital feminino, começando com o pudendo ou vulva. O pudendo ou vulva é a genitália externa da mulher, por onde o canal vaginal se abre para o meio exterior. Então, genitália externa. Tá? Ela é formada pelos grandes e pelos pequenos lábios e pelo clitóris. O clitóris é uma pequena saliência que é arredondada e erétil encontrada na junção superior dos pequenos lábios. Então, vamos ter os grandes lábios, tá? Grandes e pequenos lábios e clitóris. Então, o clitóris é essa pequena saliência, tem a função de estímulo sexual. Ela é semelhante à glande no homem, tá? Porque possui muitas terminações nervosas. Então, estímulo sexual. Certo? Então, essa é a composição do pudendo ou da vulva. Já a vagina em si é um canal muscular. A vagina ela tem cerca de 8 centímetros de comprimento. Ela se estende desde o orifício vaginal até o colo do útero. Então, é um canal muscular que vai do orifício vaginal até o colo do útero. Tá? A gente diz que é o órgão copulatório da mulher, essa é a vagina. É pela vagina que ocorre a eliminação do sangue menstrual, que ocorre devido à descamação do endométrio. Então, por onde sai sangue menstrual. Que o sangue menstrual vai ser a descamação do endométrio. E é por onde sai o bebê também durante o parto. Saída do bebê. Na vagina a gente tem uma mucosa, uma membrana mucosa que ela é perfurada e ela é muito vascularizada, que é denominada ímen. Então vai ser uma membrana mucosa perfurada. A função do ímen é proteger a entrada da vagina, tá? O ímen ele tem um orifício central que possibilita a saída do fluxo menstrual, tá? Porque, vamos pensar, se a membrana do ímen fosse totalmente fechada, as meninas que não tiveram relação sexual, que não romperam esse ímen, geralmente ele é rompido na primeira relação sexual, elas não iam conseguir menstruar, porque o sangue ia ficar retido ali nessa membrana. Por isso que o ímen precisa ser uma membrana com orifício para o sangue poder passar, tá? É uma membrana mucosa perfurada, tem a função de proteger a vagina, e ela é rompida geralmente durante a primeira relação sexual. Pode provocar ou não um sangramento, porque é bem vascularizada, tá? Então, essa é a função do ímen. Depois a gente vai falar sobre o útero. O útero é um órgão musculoso que aloja o embrião durante a gestação. Ele é formado por uma parede muscular bem espessa, que é chamada de miométrio, com bastante capacidade de distensão. O revestimento interno, então, do miométrio é bem vascularizado e é chamado de endométrio, que é essa parte que descama quando a gente está menstruada, tá? No endométrio é onde o embrião vai se fixar após a fecundação. Então, aloja o embrião durante a fecundação. E no endómetrio, que é a parte interna, é onde ocorre a nidação. A nidação vai ser a fixação do embrião, que ocorre após a fecundação. Ele se fixa ali. O colo uterino é a região inferior do útero, que se estende em direção à vagina. Ao final da gestação, essa região vai se tornar mais fina, vai se tornar mais macia para favorecer o parto, tá? Depois a gente vai falar sobre os ovários. Os ovários são duas pequenas glândulas sexuais, assim como os testículos, tá? Então, são glândulas mistas. Glândulas mistas.
elas ficam localizadas no abdômen, à direita e à esquerda do útero. A função principal do ovário vai ser produzir o ovócito secundário. Esse é o gameta feminino. E os hormônios estrogênio e progesterona. Então, por isso que a gente diz que os ovários, assim como os testículos, são glândulas mistas, tá? Porque a função endócrina dessa glândula vai ser produzir os hormônios que vai ser o estrogênio e a progesterona, e a função exócrina vai ser produzir o gameta sexual feminino, que vai ser o ovócito secundário. Lembra que eu estou falando do ovócito secundário, não estou falando do óvulo. Óvulo, a gente vai aprender na gametogênese, que é a formação de gametas tanto do ovócito secundário quanto do espermatozoide. A gente entende que não, o óvulo em si, que a gente fala assim, produz óvulos, né? Só ocorre quando ocorre a fecundação, tá? Então, a priori, a gente entende que o gameta feminino é o ovócito secundário, tá? E não é mais óvulo como a gente aprende no ensino fundamental, beleza? Daí a gente tem as tubas uterinas. Também eram chamadas de trombas, né? Trombas uterinas, mas tubas uterinas. São ductos, tá? Que tem mais ou menos 12 centímetros, elas vão conectar os ovários ao útero. Então, ligam os ovários ao útero, beleza? E o que acontece? Quando um folículo maduro situado na parede do ovário se abre, o ovócito secundário é guiado pelas fímbrias para o interior da tuba uterina. As fímbrias é como se fosse... deixa eu pensar, como se fosse cílios, tá? Que tem nas tubas uterinas. Então, tem como se fosse cílios mesmo, tá? O que ocorre nas tubas uterinas? Ocorre a fecundação. Ocorre a fecundação. E o que é a fecundação, né? É o encontro do espermatozoide com o ovócito secundário feminino, tá? Ocorre sempre ali no terço final da tuba uterina, próximo à região das fímbrias, que são os cílios, né? A gente diz são cílios. Na tuba uterina a gente tem também os movimentos peristálticos. Que essas fímbrias vão fazer. Movimentos peristálticos justamente é para poder guiar o ovócito secundário para onde ele tem que ir, enfim. Então, é que nem ocorre quando a gente está comendo um alimento e o esôfago tem movimentos peristálticos para guiar a comida até o estômago. A gente também tem movimentos peristálticos ali nas tubas uterinas, tá? Lembrando que o endométrio é um tecido epitelial que reveste a parte interna do útero. E vamos falar um pouco sobre também... então, a questão da anatomia, peguei uma imagem bem ilustrativa que mostra ali, que a gente pode ver onde fica. O pudendo feminino é bem o que a gente está olhando, né? Os grandes lábios e os pequenos lábios, que estão ali, os lábios menores. Depois a gente tem a abertura uretal. A abertura uretal é por onde sai o xixi, que é diferente da vagina. Que a abertura ali da vagina é por onde a mulher sai a menstruação, sai o neném, e por onde tem as relações sexuais. Então são dois orifícios diferentes. E o clitóris, dá pra ver que ele fica mais ali em cima, perto da parte de cima mesmo do pudendo feminino, tá? Olhando de uma vista, numa outra vista, dá pra ver a gente o útero ali, como que fica. Daí logo abaixo tem a bexiga, por isso que a mulher, quando ela tá com o neném, ela fica com vontade de fazer xixi, porque aquele útero ali, ele fica maior, e daí ele acaba pressionando a bexiga, né? Então, por isso que a mulher acaba indo mais vezes ao banheiro. A vagina é todo aquele canal ali que tem, de um canal muscular, né? E também a região ali entre a vagina e o ânus é o períneo, que às vezes na hora do parto pode ser que tenha que cortar aquela região, né? Então, tem mais essa região. E daí, essa é a parte externa da anatomia do sistema reprodutor feminino. A parte interna é essa daqui. Então, ali a vagina, daí a gente tem as tubas uterinas, dos dois lados, os ovários, as fímbrias, que parecem cílios, né? Na tuba uterina que ocorre os movimentos peristálticos, ocorre a fecundação, o útero. Ali dentro do útero, o canal interno é o endométrio. O miômetro é o tecido do útero mesmo, né? Então vem de músculo, né? Então o miômetrio. E o endométrio ali é onde tem a anidação, que ocorre a fixação do embrião, para ele poder se desenvolver no útero mesmo, tá? É importante que a gente saiba bem como que ocorre essa parte da anatomia interna, beleza? Falando um pouco agora sobre os hormônios, tá? Depois que tem a fixação, que é a anidação, ou implantação, o embrião ele fica cerca de 40 semanas, ou seja, 9 meses, dentro do útero da mulher. É muito importante que seja feito pré-natal para ver as condições de saúde da gestante e do desenvolvimento do bebê, tá? A mulher na hora da gestação precisa ter uma alimentação bem equilibrada, bem variada, bastante higiene, fazer caminhada é importante também. Não é aconselhado fumar, consumir nenhum tipo de drogas ou álcool, nem remédios sem orientação médica, porque tudo isso pode levar a consequências bem graves para a saúde do bebê e para a saúde da mãe também, né? E a partir
do 9º mês, começa a ter, na gestação, a mulher começa a ter contrações uterinas que vão empurrar o bebê para fora do corpo, por meio do canal vaginal, que daí é o parto natural, né? No caso, quando tem algum tipo de risco para a mãe ou para o bebê, geralmente é aconselhado a fazer um procedimento cirúrgico, que é a cesariana, que é tirar o neném, né? Através do corte mesmo. Agora eu vou falar do processo que chama ovulogênese. Tem gente também que fala que é ogênese, tá? O nome. Que é a produção ali do ovócito secundário. A ovulogênese, ela ocorre lá nos folículos ovarianos. Ou seja, lá no ovário, tá? Então, como que acontece essa ovulogênese? Primeiro, temos células germinativas, 2N. A célula germinativa vai fazer mitose. Então, essa primeira fase vai ser a fase de multiplicação ou de germinação, que daí vai ser a mitose, né? Vou botar assim, fase de multiplicação. Então, quem veio dessa fase de multiplicação vai ser a ovogônia. Então, essa daqui é ovogônia. Tá? A ovogônia, então, vai fazer um processo de crescimento e vai se tornar o ovócito primário. Ó, a fase de crescimento. Depois o ovócito primário vai pegar e vai sofrer meiose 1. Uma maiorzinha, deixa eu botar aqui. Ó, o ovócito primário, então, vai sofrer a meiose 1, vai dar origem a um corpúsculo polar, que esse aqui vai ser corpúsculo polar. E ao ovócito secundário. Um pouquinho maior, tá? O corpúsculo polar, ou primeiro glóbulo polar, vai ficar ali em meiose 1 até a menina menstruar. Beleza? Então, essa fase, ela começa... essa fase não, né? A produção de óvulos começa já dentro do útero da mãe, beleza? Esse ovócito primário, ele deu origem ao ovócito secundário. Daí o ovócito secundário, somente quando recebeu o espermatozoide, daí ele vai dar origem ao óvulo. Então, o óvulo, aqui daí no caso é uma meiose 2, né? Vai formar outro também corpúsculo polar. Então, a meiose 2 só ocorre se houver fecundação. Não tem a produção, então, do óvulo se não tiver a fecundação. Toda essa fase, da fase de crescimento, todas essas outras fases aqui, são fases de maturação, tá? Então, a fase de multiplicação começa antes mesmo da menina nascer. As células germinativas ou primordiais começam a realizar a atividade mitótica a partir do 5º mês de desenvolvimento embrionário. Então, essa fase de multiplicação vai ser a partir do 5º mês intrauterino, tá? E o T eu botaria de intrauterino. Desenvolvimento embrionário tem a multiplicação das células que viram ovogônias, né? Depois a gente vai ter a fase de crescimento, essas ovogônias vão crescer, aumentar o seu volume celular, e daí quando elas crescem, elas se tornam ovócitos primários, beleza? A fase de maturação ocorre
Depois do 7º mês de vida intrauterina, os ovócitos primários realizam a primeira etapa da meiose. Eles chegam até o final da prófase 1, e daí eles param, eles interrompem essa meiose. E eles permitem, eles ficam parados, então aqui na meiose 1, eu vou botar assim, não chega a completar, mas faz até uma parte da meiose 1 e fica parado até a puberdade. Então até a puberdade vai ficar em fase de crescimento, tá? O ovócito secundário é o gameta feminino. É a célula que o ovário libera na tuboterina quando o folículo ovariano está maduro. Isso que ele libera quando ocorre a ovulação, tá? Quando a mulher está no período fértil, daí a gente vai ter a liberação do ovócito secundário. Vai ser ovulação. A meiose 2, ela só vai ser completa se o ovócito secundário for fecundado, tá? E daí, se isso não ocorrer, não vai ter óvulo. Esses corpúsculos polares, eles são degenerados, tá? Então, isso é importante saber também. Eles acabam sendo degenerados pelo corpo, ó. Vou fazer um xizinho para que fique claro isso, tá? Então, é assim que é a ovulogênese, a formação do ovócito secundário. Isso também está relacionado ao ciclo reprodutivo da mulher, que dura 28 dias. E daí a gente tem intensa oscilação entre hormônios hipofisários e ovarianos. Vou falar então pelo processo, o processo de produção de espermatozoides, que se chama espermatogênese. Espermatogênese então vai ocorrer nos túbulos seminíferos. Nos testículos, tá? Então, o que acontece na espermatogênese? A formação de espermatozoides, ela começa na puberdade, o menino quando ele tem mais ou menos 12 anos, ele começa nos túbulos seminíferos, né? Começa a produção dos espermatozoides através da ação do hormônio sexual da testosterona. Então, a gente tem algumas fases que começa a ter. A primeira parte da primeira fase é a mitose, então uma célula que é 2N, ela vai formar outra célula 2N e outra célula 2N. Então aqui ela está fazendo processo de multiplicação, que é a mitose. Mitose barra multiplicação. Essa fase a gente tem células germinativas que vão formar as espermatogônias. Então, essa aqui eu vou chamar de espermatogônia. E essa daqui eu vou falar que é célula germinativa. Célula germinativa, né? Que é uma célula só. Então, a célula germinativa vai sofrer mitose e vai formar a espermatogônia. Começa na puberdade, vai até o fim da vida do homem, então tem uma grande quantidade de gametas produzidos, né? Precisa de testosterona para acontecer. Então, essa primeira fase é a fase germinativa, beleza? Depois, essa espermatogônia, ela vai começar a crescer. Vou fazer ela maior zona assim, uma célula grande. Quando a espermatogônia cresce, ela vai se tornar o espermatócito primário. Espermatócito primário. Essa é a fase de crescimento. Esse espermatócito primário, depois que ele crescer, ele vai sofrer uma fase de maturação, dando origem a 2 espermatócitos secundários. Daí, através de uma meiose, vou formar, então aqui ocorreu meiose 1, no qual o espermatócito primário deu origem ao espermatócito secundário. Espermatócito 2, tá? Através dessa meiose 1. Essa, então, é a fase de maturação. Depois desses espermatócitos secundários, vão realizar a meiose 2 e formar a espermátide. Então, N e N. Então, aqui é a meiose 2, formando espermátide. Então, ó, cada espermatogônia vai produzir
4 espermátides, tá? Isso a gente tá falando de uma espermatogônia, vai virar um espermatócito primário, que daí vai crescer, o espermatócito primário vai transformar em 2 espermatócitos secundários, que vão virar 4 espermátides, tá? Essa espermátide, então, vai se diferenciar e vai virar o espermatozoide. Então, cada uma dessas aqui, ó, vai virar um espermatozoidezinho. O nome disso se chama espermiogênese. Espermiogênese. Que é uma fase basicamente de diferenciação. O espermatozoide tá ali. Então, o que era 2N, antes era diploide, e depois, a partir do espermatócito primário, começa a virar secundário, né? A partir do secundário começa a virar N. Aí o que acontece no processo de formação do espermatozoide? O complexo de Golgi vai ao complexo de Golgi, vai dar origem ao acrossomo, que daí vai ser basicamente a cabeça do espermatozoide, tá? Esse é o acrossomo. E depois os centríolos, que vão formar o flagelo desse espermatozoide. O complexo de Golgi então vai formar o acrossomo mais o núcleo, que é a cabecinha do espermatozoide, beleza? E os centríolos vão formar o flagelo desse espermatozoide. Então, assim que acontece a espermatogênese, tá? Começa a partir dos 12 anos. Bem tranquilo. Aí tem a formação, então, do espermatozoide. O acrossomo, é importante que a gente entenda que ele tem uma enzima chamada hialuronidase, que vai possibilitar o rompimento da membrana do gameta feminino durante a fecundação. Então, ele vai ter enzima, é a parte do acrossomo, que a cabeça do espermatozoide é o acrossomo mais novo, tá? Depois também tem uma peça intermediária, aqui, né? Essa aqui é uma peça intermediária, antes de ter o flagelo. Essa que eu tô desenhando aqui. Basicamente, ali tem mitocôndria para poder produzir energia pro flagelo se mover.